Então, hoje eu vim aqui fazer um vídeo um pouco diferente do que eu tô acostumada. Hoje eu vou compartilhar contigo como é que eu organizo o meu dia a dia para que eu consiga estudar, trabalhar e treinar, morando em um apartamento de 2 quartos, com 4 pessoas e um cachorro. Se você também mora com muita gente, já deixa o seu like no vídeo para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas como nós. Obrigada. A minha rotina provavelmente é um pouco diferente da sua, mas isso não te impede de tirar insights da forma como eu organizo meu dia a dia. Primeiramente, para dar crédito aos bois, eu preciso dizer que o que eu faço hoje em dia não surgiu do nada. A minha rotina atual, a forma como eu me organizo, é fruto de alguns livros que eu li. Um dos livros que mais me ajudaram a organizar minha rotina foi aquele do Jerônimo Temel, que se chama Produtividade para quem quer tempo. Outros 2 livros que me influenciaram bastante foram Hábitos Atômicos, do James Clear, e O Poder do Hábito, de Charles Duhigg? Não sei. Ao contrário do que muitos dos meus amigos pensam, eu não fui organizadinha assim sempre. Na verdade, eu fui criada em um ambiente um pouco sem rotina. A minha mãe sempre teve o costume de dormir tarde e eu acabei achando que isso era normal, aprendendo que isso era normal. Tarde que eu digo é 1, 2 horas da manhã. E eu costumava achar que as pessoas que acordavam cedo demais eram meio doidas, sabe? Ficava, nossa, acordar cedo, que horror. Daí eu entrei pra faculdade, comecei a estudar de manhã e dormia tarde. Ou seja, isso me prejudicava bastante na faculdade. Na verdade, meu apelido na faculdade era Soneca. O meu professor me deu esse apelido porque eu dormia na aula dele. Enfim, eu criei o costume de ficar estudando até tarde da noite, acordar cedo para ir para a faculdade e dormia na aula. Não sei como, mas eu ainda tirava notas boas e os meus colegas ficavam comigo. Isso perdurou até o final do meu mestrado. Quão forte era esse hábito em mim. Eu ainda tinha o costume de estudar até tarde, acordava cedo, ia pra aula parecendo um zumbi. Mas no mestrado eu não dormia na aula não. Enfim, eu vivia cansada. Por ironia do destino, eu não treinava, eu não fazia exercício físico. Eu estava completamente sedentária, achava que comia bem, mas ficava doente a cada 2 semanas. Ou seja, a minha rotina estava uma grande e eu não cuidava da minha saúde. Eu era uma grande hipócrita. Daí eu terminei o mestrado, estava ali procurando emprego ainda, não tinha conseguido um trabalho depois do mestrado e eu acabei comprando um livro chamado O Poder do Hábito. Aquele livro explodiu a minha cabeça. Eu comecei a analisar a minha rotina inteira, a minha vida inteira e eu percebi os meus hábitos, as minhas manias e eu entendi que eu precisava mudar. A partir daí eu comecei a botar um horário certo para eu acordar e ir dormir, acordava cedo, fazia minhas caminhadas e voltei a treinar força. Nessa mesma época eu comecei a escutar o podcast do Jerônimo Temel, aquele Sai da Média, e eu escutei sobre o livro de produtividade que ele tinha. Comprei o livro e uma das técnicas que ele ensina e que eu uso até hoje é sobre separar os dias da semana por temas. Por exemplo, na minha rotina, durante a minha semana, eu separo cada dia para um tema, para um projeto diferente. Então, aos domingos eu gravo os meus vídeos do YouTube ou eu gravo um Reels. Hoje, por exemplo, é domingo. Eu escolhi o domingo para gravar os meus vídeos porque aqui no meu condomínio é mais quietinho, sabe? Durante a semana parece que todo mundo resolve fazer reforma. Segunda-feira é o dia de edição. É o dia que eu separo para editar principalmente o meu vídeo do YouTube, que geralmente vai ao ar toda terça-feira. Terça-feira é o dia de cuidar dos meus alunos da consultoria online. É quando eu faço os planejamentos de treino deles, quando eu converso com eles para ver se tá tudo bem, se precisa ajustar alguma coisa. Na terça também eu tiro alguns projetos do papel, pelo menos trabalho um pouquinho neles na terça-feira. As minhas quartas e quintas são dias de produção de conteúdo. São os dias que eu separo para estudar, para escrever os scripts do vídeo, para eu fazer os posts do Instagram e coisas assim. Quando eu preciso resolver alguma coisa fora de casa, eu também uso esses dias para marcar essas coisas. Sexta-feira é o dia que eu tiro para fazer os cortes dos mini vídeos que eu posto no Instagram. Eu pego meu vídeo grande do YouTube, esse que você está assistindo, faço pequenos cortes de partes legais e importantes dele e posto no Instagram, os famosos nuggets. Sábado é o dia que eu tiro para descansar. Oh, Senhor, glória! Daí no sábado eu costumo visitar minha família, ou sair com os meus amigos, ou ficar em casa de bobeira mesmo, só perdendo tempo nas redes sociais. Eu também trabalho de personal trainer toda segunda, quarta e sexta, das 6h30 às 11h30 da manhã. Eu poderia trabalhar mais de personal? Poderia. Mas eu fechei a minha agenda só para segunda, quarta e sexta pela manhã porque o meu foco é trabalhar no online, é ganhar dinheiro aqui, ó, no online. Então eu separo a maior parte do meu tempo para isso, para me tornar uma autoridade aqui, nas mídias sociais. Porque eu tenho um negócio chamado Equipe. Eu não tenho ninguém que trabalha para mim. Ou seja, eu faço tudo. Quanto ao meu horário de ir treinar, de ir para academia, que eu não abro mão nunca, ou quase nunca, eu separo 2 horários por dia.
ou eu vou às 11 horas da manhã ou eu vou às 4 horas da tarde. Pode ter certeza que se eu não conseguir ir de manhã, à tarde eu tô lá. Agora, quando você olha o meu dia a dia de perto, as coisas são mais complicadas do que parecem. Eu morava nos Estados Unidos, onde eu tinha minha casinha, meu escritório, muito mais controle sobre a minha rotina. Mas hoje eu voltei a morar com a minha mãe, mais meus 3 irmãos e uma cachorra. Tudo em um apartamento pequeno de 2 quartos. E um banheiro. Você provavelmente já sabe disso, mas o ambiente em que você está inserido é um grande obstáculo se você quer fazer diferente, sair da caixinha. Na verdade, o ambiente, não só isso, né? As pessoas também ao seu redor são os maiores vilões da sua saúde mental e física. Aqui em casa, a galera também continua com os mesmos hábitos de dormir tarde, acordar cedo parecendo um zumbi e tentar repor esse sono à tarde. Fora os hábitos alimentares, que eu não vou nem entrar nesse detalhe. Enfim, como é que eu driblo isso? A primeira coisa que eu faço no meu dia, ou às vezes no dia anterior, é escrever na minha agenda de 3 a 5 tarefas importantes que eu não posso deixar de fazer naquele dia. Bia, por que não mais que 5? Porque eu sei que se eu colocar mais de 3 ou 5, dependendo da dificuldade delas, eu não vou conseguir fazer. Na hora de executar essas tarefas, eu crio pequenos sistemas. Eu tento deixar o hábito bom mais fácil de ser executado e o hábito ruim mais difícil de ser executado. Isso foi uma lição que eu aprendi do livro Hábitos Atômicos. Por exemplo, eu preciso trabalhar no computador, mas o único jeito de fazer isso é aqui, na mesa da sala, porque é o meu quarto, nem o quarto da minha mãe possui mesa, escrivaninha ou algo assim onde eu possa trabalhar. Mas quase sempre tem um abençoado na televisão. Então o que eu faço? Eu sento de costas para a televisão e coloco meu fone de ouvido. Inclusive, se você mora com família grande, te aconselho bastante a comprar um fone de ouvido noise cancelling, tá? É game changer. Enfim, nessa situação eu deixei a distração mais difícil de acontecer e o meu foco no trabalho mais fácil. Eu faço a mesma coisa com a porcaria do celular, porque se eu deixar o celular do meu lado, eu vou ficar constantemente checando as redes sociais. Então eu pego meu telefone celular e dou na mão da minha irmã. Enquanto ela tá com o celular, eu não mexo. Eu esqueço que ele existe. Inclusive, quando eu pego o meu celular de volta, olha só o que eu encontro. Maravilhosas, né? Também acho. Na alimentação eu tenho sempre frango desfiado congelado para evitar que eu come coisas como linguiça frita. Às vezes eu como, tá? Às vezes eu caio em tentação porque eu sou humana. Mas eu tenho meu franguinho lá. Dormir cedo tem sido meu maior problema aqui em casa, porque a galera aqui gosta de dormir tarde, né? Como eu falei, e ela é barulhenta. Mas mesmo assim eu ainda tento ir pra cama entre 10 e 11 da noite, leio o meu livro pra me dar sono, baixo as luzes, etc e tal. No outro dia, na hora de acordar cedo, inclusive eu acordo 5 horas da manhã, segunda, quarta e sexta, eu procuro levantar no primeiro toque do despertador e tomo um copão d'água logo que eu saio da cama. Daí depois vem aquele cafezinho preto e uma boa leitura. Tomo meu café da manhã com as minhas frutinhas e sigo meu dia. Nos dias que eu não dou personal trainer, eu tento deixar as tarefas que exigem mais da minha mente, como estudar, escrever script, para o começo do dia, para de manhã, quando a minha cabeça já está mais descansada. E as tarefas mais automáticas para a segunda parte do dia, como edição de vídeo e montar o treino dos meus alunos. Obviamente que a vida não acontece sempre 100% do jeito que eu planejo. Mas eu te garanto que para ficar à deriva sem um plano para seguir no seu dia a dia é muito pior. Entenda que ter uma rotina ou se organizar não é uma prisão como muitos pensam. Na verdade, ela pode ser uma libertação. Você tem menos ansiedade porque você sabe o que tem que fazer e aumenta bastante a sua produtividade. Tenta aí e depois me conta. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com aquela amiga super desorganizada. Um beijo e até a próxima!